tudo bem com vocês? Eu sou Emanuele e hoje estou aqui para falar sobre 3 temas muito importantes para a história: a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Se você quiser saber mais sobre algum desses temas, vem comigo! Estamos em pleno século XVII. A burguesia da Inglaterra vem ganhando cada vez mais força. Antes de se iniciar a Revolução Inglesa, durante a dinastia Tudor, governo de Henrique VIII e sua filha Elizabeth I, no século XVI, ocorreu a Reforma Religiosa Inglesa, que, dentre outras coisas, permitiu que terras que antes eram propriedades da Igreja Católica se tornassem propriedades privadas, sendo assim formados então cercamentos de terra que eram vendidos a burgueses e promoviam o êxodo rural de pessoas que moravam naquelas terras. Além disso, diversas outras atitudes foram tomadas durante a dinastia Tudor, atitudes essas que promoviam cada vez mais chances dos burgueses se fortalecerem. No ano de 1603, a dinastia Tudor teve fim e se deu início à dinastia Stuart, com o governo do rei Jaime I. Jaime I governou de 1603 até 1625, ano de sua morte. Ele implantou várias medidas que iam diminuindo cada vez mais o poder dos burgueses na política. Entre elas, aumentar impostos, dissolver totalmente o parlamento, que ficou inativo entre 1614 e 1622, e perseguir os puritanos, que, em sua grande maioria, eram burgueses. Após sua morte, seu filho, Carlos I, assumiu o governo. Ele tentou entrar com as mesmas medidas que o pai para poder diminuir cada vez mais o poder da burguesia na política. Ele tentou entrar em um acordo com o parlamento, que já havia sido restaurado, para poder aumentar novamente os impostos. A Câmara dos Lordes apoiou totalmente a sua decisão. No entanto, a Câmara dos Comuns foi totalmente contra. Com isso, Carlos I dissolveu novamente o parlamento, que ficou inativo, dessa vez até 1640. Nesse ano, Carlos I entrou em guerra contra a Escócia e precisou reunir novamente o parlamento para entrar em acordo com a Câmara dos Comuns para que a burguesia pagasse todos os gastos da guerra. No entanto, a Câmara dos Comuns foi totalmente contra. Afinal, quem gostaria de pagar os gastos de uma guerra onde eles não queriam estar lutando, diferente das outras vezes, nas quais o parlamento não concordava com uma decisão do rei e então era dissolvido, os burgueses estavam prontos para lutar contra o rei e a nobreza. Daí então se deu início à Revolução Inglesa. Sob o comando de Oliver Cromwell, um exército burguês foi formado, conhecido como Cabeças Redondas. Eles eram assim conhecidos pois se recusavam de qualquer jeito a usar as perucas que eram utilizadas pela nobreza. A guerra entre o exército burguês e o exército da coroa se intensificou no ano de 1642, ano no qual Oliver convocou os camponeses e a pequena burguesia para formarem o New Model Army, ou, em português, Novo Exército Modelo. Nesse exército se destacaram os Diggers, que lutavam por uma nova reforma agrária, e os Levelers, que lutavam pela igualdade de direitos entre todos. Essa fase da Revolução Inglesa, conhecida como Revolução Puritana, se encerrou no ano de 1649, ano no qual Carlos I foi decapitado. No dia 19 de maio de 1649, a Inglaterra então declarou uma república. Oliver Cromwell assumiu o governo e foi declarado pelo parlamento como Lord Protector, ou, em português, o Lorde Protetor da República. No início de seu governo, Cromwell tomou diversas decisões que beneficiaram a burguesia. No entanto, com o passar do tempo, o poder foi subindo à sua cabeça. No ano de 1653, ele dissolveu o parlamento e, com a ajuda do exército burguês que havia formado, implantou uma ditadura aberta, durante a qual ele executou diversos dos líderes que o ajudaram a formar tal exército. No ano de 1657, Oliver decidiu reabilitar o parlamento. No entanto, no ano de 1658, ele acabou morrendo e seu filho, Richard Cromwell, assumiu o governo em seu lugar. No entanto, antes que outro levante popular pudesse ocorrer, o parlamento decidiu convocar Carlos II, filho do Carlos I, que foi decapitado, para poder assumir o governo da Inglaterra e restaurar a dinastia Stuart. No ano de 1660, Carlos II assumiu o governo.
Desde o início, ele tomou diversas decisões que apenas o ajudariam a restaurar o absolutismo no país, tais como se aproximar do rei da França, Luís XIV, e perseguir os calvinistas. No ano de 1681, ele dissolveu o parlamento mais uma vez e, no ano de 1685, acabou morrendo. Após sua morte, seu irmão, Jaime II, assumiu o governo. Ele reativou o parlamento, no entanto, continuou seguindo o mesmo caminho que o irmão, com o objetivo de restaurar a monarquia absolutista no país. Para impedir que conseguisse isso, o parlamento resolveu entrar em contato com Maria II, sua filha, que era casada com Guilherme de Orange, governador dos Países Baixos, para que ambos assumissem o governo. Com isso, a fase da Revolução Inglesa, conhecida como Revolução Gloriosa, teve início. Essa fase ficou assim conhecida, pois não houve derramamento de sangue. No ano de 1688, Guilherme e seu exército invadiram a Inglaterra com o objetivo de retirar Jaime II do poder. Como a cavalaria da nobreza já estava revoltada com o rei, eles se juntaram a Guilherme nessa luta contra Jaime II. Jaime II então fugiu para a França e lá ficou exilado até a sua morte. Guilherme então assumiu o trono da Inglaterra e ficou conhecido como Guilherme III. Ele governou juntamente com sua esposa. Durante seu governo, o poder de decisão estava concentrado no parlamento. Esse sistema de governo, a monarquia parlamentarista, é o sistema de governo utilizado na Inglaterra até os dias de hoje. E assim se deu fim à Revolução Inglesa. Agora, estamos no ano de 1789, ano no qual se deu fim à Idade Moderna e iniciou a Idade Contemporânea, a qual estamos atualmente. Até o século XVIII, a França possuía uma monarquia absolutista. Luís XVI, o rei naquela época, tinha em suas mãos o controle dos poderes legislativo, executivo e judiciário. A população era dividida em 3 estados. O primeiro estado, o alto clero, e o segundo estado, a nobreza, totalizavam juntos 3% da população total da França. E o terceiro estado, o baixo clero e a burguesia, totalizavam os outros 97% da população. O terceiro estado pagava impostos tão altos que a sua grande maioria vivia em situações precárias e passava fome. Vossa Alteza, o povo não tem pão para comer. Se não tem pão, que comam brioches. Uma pequena curiosidade: apesar dessa frase ser atribuída a Maria Antonieta, os historiadores concordam que ela nunca foi dita. Tal suposição foi retirada do livro Confissões, do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Em seu livro, ele escreveu: Recordo-me de uma grande princesa, a quem se dizia que os camponeses não tinham pão, e que respondeu, pois que comam brioches. A partir de então, essa frase passou a ser atribuída a Maria Antonieta. No fim da década de 1780, o terceiro estado começou a exigir uma resposta do rei e de sua nobreza quanto à crise que eles passavam. No ano de 1787, Luís XVI convocou a Assembleia dos Notáveis, que era constituída pelos integrantes do primeiro e do segundo estado. Durante essa assembleia, tais integrantes tentaram resolver a crise financeira que passava pelo país. Como eles queriam fazer isso? Aumentando os impostos que eram dados ao terceiro estado. Obviamente que o terceiro estado não ficou nada feliz com essa decisão, e a partir daí, diversas revoltas aconteceram. Em 5 de maio de 1789, Luís XVI convocou então a Assembleia dos Estados Gerais, na qual todos os estados deveriam decidir em união qual seria o destino do país. O problema nessa Assembleia era que os votos eram contados por estado, e não por quantidade de pessoas. Sendo assim, o terceiro estado, que como dito anteriormente, representava 97% da população francesa, tinha direito a apenas um voto. Com muita insatisfação, os deputados do terceiro estado se separaram dos demais e criaram então a Assembleia Nacional Constituinte. No dia 14 de julho de 1789, ocorreu algo que marcou o início da Revolução Francesa. O povo, insatisfeito com o governo, invadiu a Bastilha, importante prisão do governo para presos políticos, soltou todos os presos e derrubou o lugar. Esse episódio ficou então conhecido como a Queda da Bastilha. No dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte estabeleceu no país uma Constituição, que ficou conhecida como
a Declaração do Direito do Homem e dos Cidadãos, a qual trouxe o principal lema da Revolução Francesa: Liberté, Égalité, Fraternité, ou, em português, liberdade, igualdade, fraternidade. Neste momento, uma monarquia constitucional se iniciou no país. Luís XVI foi obrigado a assinar diversos decretos que iam diminuindo cada vez mais o seu poder. Com o passar do tempo, os dois grupos que formavam a Assembleia Nacional Constituinte, os jacobinos, aqueles mais radicais que cobravam uma mudança total no governo, e os girondinos, aqueles que cobravam mudanças, mas não uma mudança total no governo, começaram a discordar cada vez mais. No dia 20 de junho de 1791, Luís XVI e sua família fugiram de país em direção à Áustria, com o objetivo de assim fugirem dos revolucionários. No entanto, no dia seguinte, foram capturados e levados de volta a Paris. Com o passar da Revolução, os jacobinos foram ganhando cada vez mais força. Em setembro de 1791, a Constituição foi finalizada e uma Assembleia Legislativa se estabeleceu no lugar da Assembleia Constituinte. A Áustria e a Prússia, a atual Alemanha, resolveram se unir e entrar em guerra contra a França, com o objetivo de derrubar os revolucionários e reinstaurar no país a monarquia absolutista. No entanto, com o passar do tempo dessa guerra, os franceses conseguiram fazer com que as tropas inimigas recuassem, conquistando assim novos territórios. Os jacobinos, que já estavam muito fortes, decidiram então, para poder estabelecer as mudanças que eles queriam, condenar Luís XVI à morte por traição. No dia 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi morto na guilhotina. Esse fato foi o que marcou o início do governo dos jacobinos. Depois disso, eles começaram a perseguir e executar os girondinos, até que, em setembro de 1793, foi marcada a queda dos girondinos e o início do regime do terror. Pessoas, então, eram decapitadas todos os dias pela simples suspeita de traição ao governo. A questão é que não era necessário nenhuma prova para definir se eles realmente eram traidores ou não. Durante o regime do terror, no dia 16 de outubro de 1793, Maria Antonieta foi morta na guilhotina. Durante seu governo, os jacobinos decidiram mudar o calendário que a França utilizava na época para um calendário que tinha início com a República dos Jacobinos. Com o passar do tempo, um grupo de jacobinos começou a discordar das atitudes que eram tomadas e, liderados por Georges-Jacques Danton, tentaram derrubar os jacobinos do poder. No entanto, isso não passou de uma tentativa falha e no dia 5 de abril de 1794, todos eles foram mortos na guilhotina. De abril a julho de 1794, ocorreu a pior fase do regime do terror, que ficou conhecida como o Grande Terror. Durante essa época, mais de 100 pessoas eram decapitadas em praça pública todos os dias. O regime do terror e o governo dos jacobinos tiveram fim no dia 28 de julho de 1794, com a morte de Robespierre, um dos principais líderes jacobinos. Após isso, os girondinos assumiram o governo. Durante o governo dos girondinos, os principais problemas que a França enfrentou foram as guerras contra as outras nações que estavam tentando acabar com a revolução que estava ocorrendo na França e impedir que tal revolução ocorresse em outros países. Napoleão Bonaparte, na época, era um dos principais generais do exército francês. Lembrem-se dele, ele será muito importante no futuro. Alerta para a piada. Eu já peço perdão desde já, mas eu não podia perder essa oportunidade. Vocês sabem por que Napoleão era chamado para todas as festas? Porque ele era bom na party. O governo dos girondinos conseguiu fazer as pazes com a Prússia em abril de 1795 e com a Áustria em julho de 1795. Então, lembra de Napoleão? Com o passar dos anos, ele foi ganhando cada vez mais fama com o povo francês. E cada vez mais ele ganhava apoio deles devido às suas grandes vitórias com o exército francês. Sendo assim, no dia 9 de novembro de 1799, Napoleão deu um golpe de estado nos girondinos e assumiu o governo da França, dando assim fim à Revolução Francesa e início à Era Napoleônica.
Napoleão deu nos girondinos ficou conhecido como 18 Brumário. Após isso, um consulado começou na França. Esse consulado possuía 3 cônsules, sendo Napoleão o primeiro deles, ou seja, o que tinha maior influência. Durante essa parte do governo de Napoleão, houve uma grande censura à imprensa, o desmanche de toda e qualquer oposição ao governo e grande violência aos órgãos policiais. Em contraste com isso, a economia da França foi muito fortalecida e a educação pública foi totalmente desvinculada da Igreja Católica. Além disso, Napoleão criou o Código Civil Napoleônico, que garantiu à burguesia direito à liberdade de trabalho, direito à liberdade individual, direito à propriedade privada e igualdade perante a lei. No entanto, o Código não garantia direito aos trabalhadores assalariados, proibia toda e qualquer greve e reinstalava nas colônias francesas a escravidão, essa que havia sido banida durante o período jacobino da Revolução Francesa. Vendo a aprovação que tinha com o povo, no ano de 1804, Napoleão convocou um plebiscito com o objetivo de mudar o estilo de governo francês. Sendo assim, a segunda fase do governo de Napoleão teve início, tal fase que ficou conhecida como Império Napoleônico. O Papa Pio VII foi para a França com o objetivo de coroar Napoleão. No entanto, durante a cerimônia de coroação, Napoleão retirou a coroa das mãos do Papa e coroou a si mesmo e a sua esposa, Josefina de Beauharnais. Com esse gesto, Napoleão quis dizer que ninguém estava acima dele, nem mesmo o Papa. A principal marca desse período do governo de Napoleão foi o expansionismo, algo que fez com que Napoleão ficasse conhecido no mundo inteiro. Diversos países tentaram se juntar para poder impedir a tentativa de Napoleão de expandir o seu território. No entanto, diversas dessas tentativas falharam. Napoleão conquistou diversas terras europeias. Com o passar do tempo, a Inglaterra foi se tornando cada vez mais uma pedra no sapato de Napoleão. Sabendo que, graças à Inglaterra ser uma ilha, a invasão ao país seria um desastre total, Napoleão decidiu que iria tentar derrubar a Inglaterra economicamente. Sendo assim, ele criou no ano de 1806 o bloqueio continental, uma proibição aos países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Os países que não seguissem o bloqueio continental teriam seus territórios invadidos e conquistados por Napoleão e seu exército. No início, essa medida ajudou a fortalecer muito as empresas francesas. No entanto, elas não conseguiam suprir toda a demanda que as empresas inglesas supriam. Com isso, alguns países voltaram a negociar com a Inglaterra. Entre eles estava Portugal. Em novembro de 1807, Napoleão invadiu o território português. Essa invasão motivou a vinda da família real portuguesa para o Brasil, que, a partir daí, teve um grande desenvolvimento. Com isso, nós sabemos que Napoleão teve uma grande importância para a história de nosso país. O Império Russo foi outro país que continuou suas negociações com a Inglaterra e, no ano de 1812, Napoleão invadiu o Império Russo com um exército de mais de 600 mil homens. Conforme o exército russo ia recuando, eles destruíam tudo que as cidades poderiam fornecer ao exército francês: alimentação, abrigo, qualquer tipo de mantimento. Isso, somado ao rigoroso inverno russo, fez com que diversos militares acabassem morrendo e Napoleão teve que retornar à França com pouco mais de 100 mil homens. No ano de 1813, a França foi derrotada na Batalha das Nações pela Sexta Coligação, que era formada pela Prússia, pela Inglaterra, pela Áustria e pela Rússia. No ano seguinte, esses países invadiram Paris e obrigaram Napoleão a assinar o Tratado de Fontainebleau. Esse tratado retirava de Napoleão todo o direito de governo da França e o tornava um exilado na ilha de Elba. A França começou então a ser governada pela dinastia dos Bourbons, dinastia essa que também governava a Espanha. Na ilha de Elba, Napoleão era considerado um rei. Depois de alguns meses exilado, Napoleão conseguiu retornar à França e, com o apoio do exército, retornou ao poder, iniciando assim a terceira e última fase de seu governo, conhecida como
o governo dos 100 dias. Essa parte do governo de Napoleão ficou assim conhecida por ter durado apenas 100 dias. O governo dos 100 dias teve fim na Batalha de A Batalha de Waterloo teve início no dia 18 de junho de 1815 e ocorreu em Waterloo, na Bélgica. Essa batalha foi uma tentativa de Napoleão de impedir a coligação entre os exércitos da Inglaterra e da Prússia. No entanto, essa coligação conseguiu vencer o exército francês, dando fim, assim, ao governo dos 100 dias. Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, onde ficou até sua morte, em 5 de maio de 1821. E assim, teve fim a Era Napoleônica. E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!